Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu mostrarei mais de 25 recomendações para deixar a sua TV LG mais rápida. Se você já tem um televisor antigo que passa por problemas de lentidão, o sistema operacional já não funciona como era antes, eu darei aqui várias soluções. Realmente será um mergulho profundo nas configurações do sistema operacional da TV LG para que a sua televisão volte a funcionar de forma satisfatória. E a primeira recomendação, que inclusive vale para qualquer modelo de TV, é desinstalar aplicativos não utilizados. Se você tem aqui uma fileira gigantesca de aplicativos, você deve remover todos os aplicativos que você não utiliza por um simples motivo. Todos os aplicativos de uma Smart TV, pelo menos esses que você já instalou na sua televisão, esses de streaming, acessam a internet em segundo plano. E o fato deles acessarem internet em segundo plano sobrecarrega o sistema, porque eles precisam armazenar cache no sistema. E esse cache, esses dados que ele baixa, por exemplo, para exibir as capas de filmes e séries ou de vídeos, eles todos consomem memória RAM da sua TV. Como você pode saber que eles fazem isso? Porque assim que você abre um aplicativo, ele já tem uma série de recomendações para você ver. E essas recomendações todas, a maior parte do conteúdo já foi baixado previamente em segundo plano. E é exatamente aí que a sua TV começa a ficar sobrecarregada, porque você não tem apenas os aplicativos que você utiliza, você tem uma série de outros aplicativos que você simplesmente deixa na TV por conveniência. E esses aplicativos que você não utiliza, por exemplo, imagine que você não acesse, não assine o Globoplay, mas você tem ele aqui instalado. Mesmo sem utilizar esse aplicativo, ele de tempos em tempos se conecta à internet para baixar arquivos e manter os dados em cache na televisão. E isso aí tem um pequeno impacto, deixando o sistema operacional da sua televisão mais lento. Então, recomendação, você deve ir em todos eles aí para desinstalar. Existe uma forma que você pode fazer para desinstalar vários aplicativos de uma vez e eu vou mostrar agora. Você deve ir na loja de aplicativos da LG, eu vou mostrar isso aqui agora. Você deve acessar aqui a loja de aplicativos, eu vou chegar nela, vou abrir a loja de aplicativos e aqui existe uma forma de você desinstalar vários de uma vez para você não precisar ficar indo de um por um lá na tela inicial para desinstalar. Então eu vou abrir aqui a loja, você deve ir aqui na seção Meus aplicativos. Então eu vou subir aqui, Meus aplicativos, e você verá aqui um símbolo de uma lixeira, você deve clicar nele. Então cliquei aqui no símbolo da lixeira e agora você pode selecionar os aplicativos que você não utiliza para desinstalá-los. Então primeira coisa, Pluto TV, a gente não utiliza. Você pode tirar aqui, por exemplo, o Apple TV, o Max, vou tirar mais um aqui, Netflix, o Star Plus, Globoplay. E aí, para você desinstalar todos, basta você clicar aqui em excluir, você já tem eles selecionados, manda excluir, e agora ele pergunta, tem certeza que deseja excluir os aplicativos selecionados? Eu vou marcar sim. Ao fazer isso, ao desinstalar aplicativos não utilizados, você vai tirar uma série de aplicativos que ficavam usando a internet, baixando conteúdos, armazenando dados em cache e ocupando memória RAM da sua televisão. Depois de desinstalar, a sua TV já ficará limpa desses aplicativos, tirará um pouco da sobrecarga do sistema operacional da televisão. Propositalmente, eu ainda não desinstalei o LG Channels. O LG Channels é um serviço de IPTV gratuito e de forma legal da LG, que provê canais para você assistir. Se você não utiliza o LG Channel, se você não assiste nenhum canal dentre os canais de IPTV que são sugeridos no LG Channels, recomendo vigorosamente que você desinstale esse aplicativo também, apesar de ser um aplicativo do sistema, porque como ele é um serviço de transmissão de canais pela internet, e quando você abre ele, ele mostra uma lista gigantesca de canais, inclusive já exibindo o vídeo de um canal, você deve desinstalar porque isso aqui também consome bastante recursos do sistema operacional. Exige muito processamento ficar com uma lista gigantesca de canais prontos para serem vistos com todo o conteúdo sendo baixado da internet. Então recomendo que você também remova o LG Channels, porque o LG Channels, como eu mencionei, é um serviço de IPTV gratuito da LG, que também consome recursos do sistema operacional, consome poder de processamento, inclusive processamento gráfico da TV. Por isso, desinstale ele também. Para isso, novamente, eu vou aqui na lixeira e agora vou selecionar o LG Channels e agora eu vou excluir. Não confunda o LG Channels com os canais que você tem, por exemplo, a Rede Globo, Record, que pega na sua antena normalmente aí. Não se trata disso. Aqui o LG Channels são apenas canais que são transmitidos via internet para o seu televisor.
Obviamente, você só deve desinstalar se não utiliza o LG Channels. Caso você tenha uma preferência, algum canal que você goste muito, fica a seu gosto aí deixar o aplicativo. Então vou desinstalar ele aqui, que aí já é um aplicativo a menos, consumindo recursos, poder de processamento e memória RAM do sistema operacional do seu televisor. Outra medida que terá impacto positivo para deixar sua televisão mais rápida, o sistema operacional da sua televisão funcionando de forma satisfatória, é o seguinte: você deve limpar o cache da TV. Cache é o nome que a gente dá para todos os arquivos que a televisão armazena de forma temporária, que ela guarda aqui para ficar utilizando durante o consumo de alguns recursos da televisão. Então, se você for acessar algum recurso referente aos aplicativos, ela tem o cache para os aplicativos. Se você conecta dispositivos na sua TV, ela tem um histórico de dispositivos que são conectados. Se anúncios são exibidos, ela também armazena dados para saber em quais anúncios você clicou. Se você faz qualquer coisa na TV, ela fica monitorando o seu uso e armazena esses dados em forma de arquivos que a gente chama de cache. Limpar esses arquivos também vai fazer com que a TV consuma menos memória RAM. A memória RAM é a memória temporária, a memória mais rápida da TV. Se você tirar a quantidade de arquivos que são jogados na memória RAM, sua TV funcionará de forma mais rápida. Então, vou começar aqui a limpeza do cache. Para isso, você deve acessar as configurações. Vou abrir aqui o arquivo aqui de a seção de configurações. Você deve ir aqui em todas as configurações, depois que você aperta o botão de engrenagem no seu controle remoto, todas as configurações, e a limpeza do cache é feita em várias partes do menu de configurações. Eu vou mostrar uma por uma para você. Assim que você entrar aqui no menu de configurações da sua TV, você deve navegar até conexão, e aqui em conexão, você deve primeiramente ir em configurações de conexão do dispositivo. Aqui em configurações de conexão do dispositivo, você deve ir aqui em excluir histórico de conexão. Quando você exclui o histórico de conexão, você elimina o cache que a TV armazenou da lista de dispositivos que você já acessou anteriormente. Depois de excluir o seu histórico de conexão, você deve voltar, apertar no botão de voltar, e agora você deve ir em gerenciamento de conexão móvel. Aqui em gerenciamento de conexão móvel, você deverá excluir o histórico do screen share e também do compartilhamento de som. Para isso, você deve clicar aqui no ícone da lixeira, e aí aqui você excluiu o seu menu do screen share, que são o histórico de dispositivos que compartilharam a tela com a sua TV. A outra opção é o compartilhamento de som. O que diz? É possível excluir o histórico de conexão de dispositivos SoundShare. Você também pode excluir esse histórico. Depois de excluir o seu histórico aqui em gerenciamento de conexão móvel, você deve ir em geral. Depois, em geral, você deve descer até configurações adicionais. Aqui em configurações adicionais, você deve descer até o final. E aqui no final você verá uma opção chamada publicidade. Aqui na opção chamada publicidade também há arquivo de cache, que é esse aqui. Você deve redefinir a sua ID de publicidade. A televisão utiliza dados do seu uso da TV para fornecer propagandas, para exibir anúncios para você. E ela armazena esses dados em um perfil que ela é criada, que ela chama aqui de Ad ID. Ad significa anúncios e ID da sua identidade de anúncios. Então você deve redefinir isso aqui. E a outra medida é a seguinte: você deve fazer com que ela não continue armazenando esse cache. Você deve selecionar a opção limitar o acompanhamento de publicidade. E veja a descrição. A ativação desta opção interromperá o rastreamento de dados pessoais relacionados a anúncios desta Smart TV. Esta ativação pode afetar os tipos de anúncios que você verá daqui para frente, mas não impedirá que você receba anúncios. Ou seja, aqui a televisão parará de vigiar o que você faz, de acompanhar o seu uso da TV, e isso também retira a sobrecarga da TV, porque ela monta, como eu falei, uma ilha de publicidade, uma identidade sua, com as suas preferências, os tipos de vídeos que você assiste, os conteúdos que você consome. Isso tudo fica sendo armazenado no cache da TV, fica sendo armazenado também para usar na memória RAM da TV e, consequentemente, faz com que o seu televisor antigo fique um pouco mais lento. Então, ative essa opção para interromper o acompanhamento do que você faz na TV para fins de exibição de anúncios e publicidade. Outro local onde você pode excluir dados para também tirar o cache da sua televisão, para limpar o cache da sua televisão, fica aqui em suporte. Você deve descer até as configurações de suporte e aqui você deve entrar em notificações. Em notificações, você poderá excluir notificações que aparecerão na sua TV. Como você pode observar aqui, eu tenho aqui uma notificação dizendo que tem atualizações disponíveis para alguns aplicativos.
você deve ir lá em excluir tudo, aquela opção que fica no canto superior direito da sua TV, e aqui você conseguirá excluir os anúncios, aliás, aqui você conseguirá excluir as notificações que aparecem na sua TV e também limpará o cache da sua televisão e, consequentemente, limpando o cache de todos os menus do sistema, você terá menos arquivos armazenados no televisor que serão carregados na memória RAM e, por não sobrecarregar a memória RAM com muitos arquivos, isso aí fará com que a velocidade geral do sistema também fique melhor. Outro recurso que sobrecarrega a capacidade de processamento da TV são as promoções e propagandas que a TV exibe. Um exemplo prático é esse aqui. Na página inicial, ele mostra um imenso banner de propaganda que faz com que dados sejam baixados em segundo plano na TV e também que faz com que processos sejam executados em segundo plano. Isso aqui pode ser desativado e aliviar um pouco a carga de trabalho da TV. Para você desativar essa propaganda aqui, né, que eu estou aqui na tela inicial do WebOS, você deve fazer o seguinte: você deve entrar nas configurações, vou entrar aqui, depois eu venho aqui em todas as configurações, depois você deve ir no menu geral, vou abrir aqui o menu geral, só esperar ele abrir aqui. Você deve ir em geral, depois em configurações da página inicial, e aqui você verá 3 configurações. A que desativa a promoção, a propaganda é essa aqui, promoção da página inicial. Mas eu vou aproveitar o gancho para mostrar algumas outras recomendações referentes a essas configurações. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a promoção, que vai desaparecer. Eu vou apertar o botão aqui, você verá que não vai mais aparecer aquele banner de propaganda. Pronto, desapareceu a propaganda que aparecia aqui na página inicial da TV. Aqui é um processo que acontecia em segundo plano a menos, prejudicando o funcionamento da sua TV. Agora eu vou voltar lá nas configurações e vou mostrar as outras recomendações para você de coisas que você realmente deve alterar para sua TV funcionar de forma mais rápida, principalmente se você tiver uma TV mais antiga. Então, só abrir aqui as configurações, vou voltar aqui em geral, depois, avancei demais, geral, configurações da página inicial. Primeira coisa, quando você liga a TV, ela tem aqui a inicialização automática da página inicial. Isso é um outro processo em segundo plano. Assim que você liga a TV, vai utilizar a TV, e ela abre isso aqui, essa inicialização automática é como se ela, lá, enquanto a TV está sendo ligada, enquanto ela está trabalhando para funcionar, ela já carrega a página inicial. Isso aí, dependendo do que você estiver fazendo da TV, com a sua intenção, ela pode fazer com que o sistema operacional também carregue de forma mais lenta. Então a recomendação é que você, primeiro, desative isso aqui. E a outra recomendação, essa aqui é importante, isso aqui tem a ver, inclusive, com o fato de algumas pessoas terem TVs muito antigas. Algumas TVs da LG antigas, de 2020, 2019, atualizaram para uma versão mais recente do WebOS, que faz com que a página inicial de aplicativo seja toda a tela da TV. Isso acaba também fazendo com que a televisão fique mais lenta, porque são muitos elementos para serem carregados. Aqui, em estilo de início, você pode voltar para aquele início tradicional, que existia anteriormente, mostrando apenas uma lista de aplicativos aqui embaixo. A programação, o que estiver passando da TV, continua aparecendo, só que aqui embaixo vai mostrar a lista de aplicativos. Essa lista de aplicativos mais básica sobrecarrega menos o sistema operacional. Ela consome menos poder de processamento gráfico da TV e, consequentemente, fará com que a TV funcione de forma mais rápida. Então, ao invés de ser aquela tela de início que eu mostrei lá com um banner gigantesco que tinha propaganda, você pode simplesmente selecionar início básico. Depois que você seleciona o início básico, se eu apertar aqui o botão de Home, ele vai exibir aquela tela que você já conhecia da TV. Eu vou fazer isso aqui, olha só. Tá aqui a telinha da TV, aqui mostra agora a lista de aplicativos da televisão, só que de uma forma mais reduzida. Você vê que não tem mais aquele banner gigantesco, aquelas outras opções que apareciam, porque agora ele só mostra aquele menu anterior do sistema WebOS. Isso aqui carrega mais rapidamente do que a versão atual da tela de início da televisão. Obviamente, se você não abrir mão da página inicial que exibe conteúdo em tela inteira na TV, você pode continuar com ela, porém você deve saber que essa aqui consome menos recursos gráficos da TV e, consequentemente, faz o sistema operacional ficar mais rápido. As TVs da LG têm uma configuração de início rápido. Essa configuração de início rápido carrega vários processos em segundo plano para que, assim que você aperte o botão, a TV já aparecer com as informações para você utilizar. Isso pode
afetar a estabilidade do sistema operacional da TV e também fazer com que algumas coisas fiquem um pouco mais lentas quando você começa a tentar navegar lá na lista de aplicativos ou abrir um aplicativo, porque ela tem um monte de coisas carregadas prontas para uso quando você liga a TV. Esse início rápido, por mais contraditório que possa parecer, pode fazer com que a sua TV mais antiga fique um pouco mais lenta. O ideal é que você desative o início rápido da TV para que você tenha um boot, uma inicialização do sistema mais limpa, sem esses processos em segundo plano, que podem fazer com que a sua TV, durante o uso, depois que liga ela, fique um pouco mais lenta. Então a recomendação é que você faça isso, e eu vou mostrar aqui agora onde você acessa a desativação do início rápido. Você deve ir aqui em configurações, todas as configurações, depois você deve ir em geral, vou abrir aqui em geral, depois você deve ir aqui em configurações adicionais, que é a última opção. Você deve rolar até o final aqui, descer até o final, e aqui você verá o início rápido plus. Como já dito, se você desativar o início rápido, uma série de recursos, de arquivos que são armazenados em segundo plano para inicializar a TV de forma mais rápida serão descartados. Você vai fazer um início limpo do sistema operacional quando você ligar a TV. E a vantagem disso é que quando você começar a navegar nos menus do sistema, eles ficarão um pouco mais rápidos, porque você não vai ter uma quantidade gigantesca de arquivos armazenados em cache feitos pela TV aqui para poder dar essa impressão de início rápido, de você já apertar o botão e já aparecer as opções de aplicativos para abrir. O ideal é que você faça um início limpo da TV, mesmo que ele demore um pouco mais para a TV ligar, porque aí você conseguirá ter mais estabilidade no uso do sistema e a navegação será mais fluida. Então, vou desativar aqui o início rápido. Outra coisa que você deve se atentar para desligar ainda aqui na tela de configurações adicionais dentro do menu geral das configurações da TV é o Live Plus. O Live Plus é o serviço de coleta de dados para exibição de anúncios. Aqui diz, ao ativar o Live Plus, você compreende que o conteúdo exibido na sua TV pode ser reconhecido e que as informações de exibição podem ser usadas para oferecer uma experiência aprimorada de visualização de serviços personalizados, incluindo recomendações e anúncios de conteúdo. No final das contas, isso aqui é o serviço de propagandas da TV. Se você desativar isso aqui, uma série de informações deixarão de ser coletadas do seu uso também, e você verá menos propagandas, menos recomendações na sua TV. Então eu recomendo que você, se você tiver problemas de lentidão na sua TV, que você mantenha o Live Plus desativado. Aí na sua TV você pode ler novamente esse texto aqui, mas basicamente é exibição de propaganda e eles coletam dados para isso e aqui você mantém desativado. Outro ponto que você deve se atentar é que ainda dentro desse mesmo menu de configurações adicionais aqui na aba geral das suas configurações da TV, você verá essa série de opções aqui, né? Como eu mencionei, eu já estava aqui falando do início rápido e do Live Plus, mas isso tudo aqui que está ativado são processos que acontecem por debaixo do capô da TV, em segundo plano. Você pode desativar isso aqui. Ajuda nas configurações é essa pequena descrição que aparece aqui ao lado. Se você já tem pleno conhecimento do sistema da sua TV e não sente necessidade de ler essas explicações, você pode desativar. E aí agora você vê que aquela janelinha não aparecerá mais ali explicando o que é cada configuração. Agora, se você não tem segurança suficiente para manter isso aqui desativado, não tem problema você desativar isso aqui. Mas é como eu mencionei, se o seu objetivo é deixar a sua TV mais rápida, quanto mais processos ocorrendo por debaixo do capô, em segundo plano na sua TV, quanto mais processos desativados você conseguir, mais rápida a sua TV ficará. Outra opção que você pode desativar e que consome muito processamento gráfico da TV é essa aqui, transparência de menu. Veja que tem um vídeo meu sendo exibido na TV e eu apareço aqui atrás das configurações, porque a transparência está ligada. Isso também gasta bastante processamento gráfico da TV, consome memória RAM da TV, e faz com que a sua TV também fique um pouco mais lenta. Se você tiver transparências nos menus, nas opções, isso aqui pode fazer a sua TV ficar mais lenta também. Recomendo que você desative a transparência. Note que depois que eu desativei, eu não apareço mais aqui de forma transparente, ou pelo menos uma transparência parcial na TV. Proteção de tela também vale a pena desativar, porque isso também consome processamento gráfico da TV e é um processo em segundo plano. Outra coisa, promoção de proteção de tela. É outra coisa que você pode desativar, porque são propagandas que podem aparecer
durante o modo de proteção de tela, quando a sua televisão está lá parada sem ninguém utilizar. E imagem sem sinal, você pode deixar essa opção aqui ativada, porque isso aqui não afeta muita coisa. Você já deve ter notado no decorrer desse vídeo que há muitas funcionalidades que vêm por padrão ativadas na TV, e não por acaso muitas TVs que já são mais antigas sofrem com isso e acabam apresentando lentidão. E aqui há mais configurações que você pode desativar. Aqui na seção de canais, dentro das configurações, você verá que recursos de interatividade vêm ativados por padrão e você deve desativar. Também o LG Channels, que é aquele serviço de IPTV, como eu mencionei, da televisão, você também pode deixar desativado, né? A gente já desinstalou o aplicativo, mas o serviço de configurações de acesso aos recursos do LG Channels continua ativado aqui dentro das configurações. Então você deve desativar isso aqui também. E aqui diz: o LG Channels será desativado e todos os canais de internet, ou seja, o IPTV, que são canais transmitidos via internet, serão removidos da lista. Ao desativar o LG Channels, todos os canais de internet serão removidos da lista de canais. Você pode reativar o LG Channels a qualquer momento no menu Configurações. Tem certeza que deseja desativá-lo? Sim, você pode desativar o LG Channels. Aqui você removeu um recurso que consome muito do processador da TV. O processador da TV precisa, como eu já mencionei, puxar os dados da internet, processar vários dados de vídeo, né, o processador gráfico da TV, e isso aqui desativado já tira uma grande sobrecarga do sistema operacional da televisão. E simplesmente por desativar isso aqui, a sua TV já vai ter um desempenho muito melhor. E quando eu digo desempenho melhor, significa que você terá os seus vídeos carregados no YouTube de forma mais rápida. Quando você for assistir alguma coisa no Netflix, o aplicativo do Netflix funcionará de forma mais rápida. Quando você for navegar dentro de algum aplicativo de streaming, por exemplo, HBO Max ou do Disney Plus, você também verá uma velocidade maior no uso do aplicativo, não haverá essa lentidão que acaba irritando a gente. Então recomendo que você também desative isso aqui. Há uma medida que não tem nada a ver com configurações dentro de menus da TV, mas que também pode fazer a sua TV funcionar mais rapidamente, que é a seguinte: muita gente usa a TV ligada ao Wi-Fi, só que o Wi-Fi, embora você consiga boas velocidades de Wi-Fi, não é tão estável quanto uma conexão de rede cabeada. Então a recomendação é que, se você tiver disponibilidade aí na sua casa de um cabo de rede, que é aquele cabo, geralmente um cabo azul, aquele que vem acompanhado no seu roteador, e você tiver um que você possa ligar na entrada de internet da sua televisão, quase toda televisão, inclusive televisões mais antigas, tem entrada para cabo de internet, eu recomendo que você passe a utilizar a conexão cabeada em detrimento da conexão Wi-Fi. A questão não é velocidade. Tanto a conexão cabeada quanto a conexão Wi-Fi permitirão que você assista vídeos em 4K, em 60 FPS, vídeos com boa qualidade. Porém, a conexão cabeada dará estabilidade para a sua internet quando você for acessar aplicativos na sua TV. Então, se você às vezes passa por certas lentidões, como aquelas capinhas do YouTube que demoram a carregar, como por exemplo, aí você vai abrir o Netflix e demora para aparecer as imagens dos filmes e tudo mais, isso pode ter a ver com a sua estabilidade do Wi-Fi. Talvez aí para alguma pessoa que mora em uma área menos povoada, isso não tenha tanto impacto, porque você não tem muitas redes Wi-Fi na sua televisão, aí na sua vizinhança. Mas, por exemplo, uma pessoa que mora em prédios, ele vai ter tipo um monte de pessoas nas proximidades, um monte de redes Wi-Fi, cada uma interferindo uma na outra, e isso pode sim gerar um pouquinho de ruído aqui na comunicação da TV com o roteador, se você usar o Wi-Fi. Então a recomendação é: priorize conexão cabeada, principalmente se você mora em áreas densamente povoadas, onde há muita gente utilizando Wi-Fi. Aí sim você verá a diferença na estabilidade da conexão. Tanto a cabeada quanto o Wi-Fi conseguem transmitir conteúdos em altíssima definição, você não terá problema se trocar uma pela outra, mas a questão aqui não é velocidade, a questão aqui é estabilidade. Toda marca de TV tem recursos de melhoramento de imagem, e toda televisão tem um processador de imagem, um processador gráfico, que é o equivalente ao que a gente chama de placa de vídeo num computador. Ela tem esse processador gráfico que trabalha essas imagens. Quando você deixa vários recursos de melhoramento de imagem ativados, isso também faz com que o resto do sistema operacional funcione mal, porque a televisão fica trabalhando constantemente para melhorar a imagem, seja de um aplicativo ou seja de uma fonte externa que você conecte na TV.
Por isso, também recomendo que você mantenha todas as opções de melhoramento artificial de imagens desativadas. E se você se preocupa com piorar a imagem, a diferença que muitas dessas funcionalidades fazem na imagem é muito pequena, então você não notará nada, nenhum prejuízo realmente perceptível na qualidade da imagem. Então, eu recomendo que você venha novamente nas configurações da sua TV LG e nas opções de imagem, tudo que for configuração adicional, eu vou mostrar elas aqui, você deve também desativar. Primeiramente, eu vou descer aqui nas configurações adicionais, aqui dentro também de configurações de modo de imagem, há outras que eu vou mostrar, mas aqui já dá para desativar algumas. Então aqui, se você tiver o modo Eye Comfort, você pode desligar. Aqui, mudança automática de Filmmaker Mode, você também pode. Geralmente, certos conteúdos, quando você liga, abre o aplicativo, aí a televisão alterna o modo de imagem e geralmente até deixa um pouquinho ela mais amarelada, né? Como se fosse um recurso de balanço de branco na imagem, que também consome processamento gráfico. Eu recomendo que você mantenha isso aqui desativado. E aqui em configuração de modo de imagem, o que eu recomendo é o seguinte: se você tiver aqui em modo de imagem alguma opção, por exemplo, vivo, ou eco, ou cinema, esportes, o que eu digo para você fazer é voltar para o modo padrão. Além disso, eu também recomendo que você faça uma outra coisa. Você deve descer aqui até o final e aqui você verá uma opção chamada redefinir. Você deve redefinir ela para os padrões para que você também não tenha recursos aí talvez que estejam mal configurados na sua TV e façam com que a sua TV funcione mal. Então o ideal é que você mantenha o modo de imagem em padrão, porque essas outras opções aqui envolvem maior processamento gráfico. Deixar no modo padrão fará com que a televisão não consuma muitos recursos. Outra coisa, se você tiver aqui algumas opções ativadas, dentre essas aqui de controles avançados de opção de imagem, também recomendo que você desative. Se você voltar ao padrão, que é o que eu fiz aqui, você verá aqui que eu coloquei no modo padrão, essas opções inclusive ficam desativadas, né? Nada aqui fica disponível para você alterar. O ideal é que você coloque isso aqui, porque isso aqui tem o modo que consome menos recursos da TV. O ideal é que você mantenha essa opção. Se você mexeu em alguma coisa na sua TV e apareça aqui, por exemplo, padrão e entre parênteses escrito usuário, se aparecer aqui padrão ao lado escrito usuário, faça o seguinte: você deve voltar aqui até o final e aqui você verá uma opção chamada redefinir. Depois que você redefine as opções de imagem, tudo vai voltar para o padrão, aquelas opções lá ficarão esmaecidas e você não conseguirá mais alterar. Mas a recomendação é que você faça isso aqui para evitar sobrecarga de processamento gráfico também na sua televisão. Com o atual boom de recursos de inteligência artificial nos smartphones, nos computadores, é normal que as fabricantes de televisão também coloquem alguns recursos de inteligência artificial em seus modelos. Se a sua televisão atualizou e agora tem recursos de inteligência artificial dentro dos menus de configuração, isso pode ser um dos vilões que impactam no desempenho geral do sistema da sua TV, fazendo com que ela fique lenta. Então, recomendo que você deva entrar aqui nas configurações, depois em geral, e aqui em serviço IA da sua televisão LG, que você desative tudo. Desative som IA, aqui o Acoustic Tuning você também deve desativar. Reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz aqui, inclusive, eu vou abrir um parêntese. O reconhecimento de voz que você deve desativar não fará com que, por exemplo, quando você buscar um vídeo no YouTube, que o sistema de reconhecimento de voz acabe, porque o reconhecimento de voz que você utilizará no YouTube é fornecido pelo Google, não é o mesmo reconhecimento de voz da TV. Geralmente, esse reconhecimento de voz aqui é, por exemplo, você apertar e falar mudar para canal número tal, ou então abrir aplicativo tal, ou aumentar volume, diminuir volume, que é coisa que muita gente não usa. Ou então aquelas, qual a previsão do tempo? Aqui no Brasil o tempo é razoavelmente estável, tem a estação chuvosa, estação seca, muita gente não pesquisa. Então eu recomendo que você desative isso aqui também. Então, som IA desativado, AI, Acoustic Tuning você deve desativar, reconhecimento de voz também. Eu vou abrir aqui o reconhecimento de voz, e aqui tem configurações de reconhecimento de voz. Eu vou entrar em configurações de reconhecimento de voz e vou desativar isso aqui, porque, como eu mencionei, isso não afetará quando você for buscar um vídeo no YouTube, por exemplo. Você continuará conseguindo usar o microfone do seu controle remoto sem nenhum problema, somente esse reconhecimento de voz da própria TV que não funcionará mais. Então eu vou desmarcar isso aqui. Acho que eu acabei saindo aqui, deixa eu voltar novamente. Então eu vou aqui em geral, com todas as configurações, depois em geral, depois serviço de IA, reconhecimento de voz, configuração de reconhecimento de voz,
Agora sim eu vou desativar. Então, desativei agora o comando vocal da sua televisão. E assim você deve fazer também numa outra opção. Vou voltar lá novamente nas configurações. Configurações. Depois você deve entrar em geral, serviço IA, recomendação IA. E aqui, recomendações de conteúdo, desative. Por quê? Porque ele utiliza a internet, processos em segundo plano. Eu sei que é repetitivo, mas tudo isso pesa na sua TV. Consome memória RAM, a memória RAM fica cheia, a TV fica sobrecarregada e apresenta para você lentidão na navegação entre aplicativos e menus. Desmarque recomendações de conteúdo, recomendações de personalização e excluir dados de uso. Aqui é um outro local onde são armazenados dados em cache que você pode excluir também da sua TV. Nem as configurações de som escapam dessas coisas que você pode desativar. Quando você entrar aqui nas configurações de som da sua TV, você deve, primeira coisa, redefinir para o padrão. Então você deve sempre deixar aqui no modo padrão, existem vários modos, como você pode observar. Não deixe som IA, nem Clear Voice 3, cinema, nada disso. Coloque no modo padrão, porque é o que consome menos recursos de processamento de áudio na sua TV. Esse Ultra Surround você também pode desmarcar. Equalizador, deixe ele desligado, porque isso também economiza processamento. Se tem alguma coisa fora do normal, você pode só redefinir que ele já volta para o padrão e mantém isso aqui desativado. Voltando aqui no menu de saída de som, da questão de som, você vem aqui em configurações adicionais, e aqui em configurações adicionais, em modo de volume, você deve desmarcar o volume automático. O volume automático você deixa desativado e deixe só o valor de aumento de volume para alto. Outro ponto de atenção que você deve observar na sua TV é o menu conexão aqui dentro das configurações. Você deve entrar aqui em configurações de conexão de dispositivo e você verá aqui uma opção chamada SyncLink ou HDMI SEC, que deixa o seu controle remoto pronto para uso para tentar controlar outros dispositivos. Se você conectar dispositivos via HDMI, alguns dispositivos poderão ser controlados com seu controle remoto. Se você não tem dispositivos HDMI conectados na sua TV, mas essa função fica ativada, eu recomendo que você desative, porque também é um recurso a menos em segundo plano funcionando no sistema operacional da TV. Recomendo que você desmarque isso aqui, porque esse recurso aqui é uma função que fica disponível o tempo todo, também ativada, para que assim que você colocar qualquer dispositivo via porta HDMI, a televisão já tentará fazer a comunicação para você usar o controle para controlar o outro dispositivo. Se você não tem nenhum dispositivo que se valha do controle remoto da TV, você pode desmarcar isso aqui também, porque isso aqui também gasta processamento da TV, faz com que o sistema fique sobrecarregado por muitas funcionalidades ativadas, como você já viu, que na verdade são variadas mesmo na TV. Quanto à detecção automática de dispositivos, isso aqui é algo que você vai decidir conforme seu uso. Se você conecta dispositivos eventualmente à sua TV, recomendo que você deixe isso aqui ativado. Se você não conecta, se a sua TV fica lá sem nada ligado nela, somente o controle remoto, e você só usa a sua TV para assistir televisão normal, canais abertos ou aplicativos tipo YouTube, Netflix, HBO Max e outros, você pode manter isso aqui desativado. Essa função só deve ser ativada, mantida ativada, se você e outras pessoas na sua casa frequentemente conectam dispositivos como um celular ou outros dispositivos na sua TV. Então, recomendo que você mantenha isso tudo aqui desativado. Eu vou voltar aqui nas configurações, depois eu venho em conexões, né, nas conexões aqui, configurações de conexão de dispositivo, e eu desmarco isso aqui. Fazer isso aqui também reduzirá processamento em segundo plano, porque tira funções que você não usa. Muitas TVs oferecem o recurso de você ligar a TV com o celular ou com o dispositivo Bluetooth. Isso também é outra funcionalidade que por padrão vem ativada nas TVs da LG. Se você quiser também tirar essa função, você vem aqui em conexão, vou voltar aqui, conexão, gerenciamento de conexão móvel, você verá essa opção, TV ligada com dispositivo móvel. Se você quiser, se você usa isso, né, ligar a televisão com celular ou com algum outro tipo de dispositivo USB, Bluetooth, você pode entrar aqui e aí você decidirá. Tem a ativação via Wi-Fi, que geralmente é feito com o celular, ou a ativação via Bluetooth. Se você não utiliza celulares para ligar a sua televisão, se você só usa o controle, pode desmarcar essa aqui
e também a ativar via Bluetooth, você também pode desativar se você só usa o seu controle remoto na sua TV. Isso aqui, como eu mencionei, é a função de TV ligada com o dispositivo, tá? Então, você já sabendo aí, desative essas duas opções, porque são funções a menos pesando na sua TV e a sua TV vai ficar mais rápida. Se você combinar essas mudanças todas nas configurações, o desempenho da sua TV ficará muito melhor, você notará visivelmente, vai ficar visível, perceptível que ela ficou mais rápida no uso no dia a dia. Algumas pessoas têm por hábito ligar vários dispositivos via porta HDMI na televisão. Se a televisão tem 4 portas HDMI, a pessoa mantém 4 coisas ligadas. Ou a pessoa liga um console, ou um decodificador, ou algum outro tipo de dispositivo que fica lá conectado na TV, mesmo sem ser utilizado. Se você não utiliza certos dispositivos que estão ligados na sua TV via cabo HDMI, eu recomendo que você desconecte eles da sua TV. E o motivo é simples. Esses dispositivos enviam sinal de áudio e de vídeo para a sua televisão. E o sinal de áudio e vídeo é processado pela televisão para poder administrar a comunicação com o aparelho, seja ele um decodificador, um console de videogames. E uma outra coisa pode ocorrer também. Em alguns casos, o dispositivo que você conecta na TV transmite uma qualidade de sinal muito acima do que a TV está preparada para receber. Por exemplo, algumas TVs que são muito antigas ou têm um processador mais lento, se ela receber um sinal de 4K a 60 quadros ou a 120 quadros por segundo, faz com que a televisão fique mais lenta, simplesmente, mesmo que você não esteja utilizando o dispositivo. Então, por exemplo, se você tem lá um dispositivo que fica lá em modo de standby, ligado via HDMI na televisão, mesmo que você não esteja utilizando ele naquele momento, utilizando outra função, por exemplo, imagina que está lá o console de videogame ligado, mas você não está utilizando ele, você não está conectado na porta HDMI aqui no sistema operacional, você está assistindo televisão, está assistindo YouTube, mas o console está lá em modo de espera, ligado na TV. Isso faz com que a TV fique mais lenta. Assim como vários outros dispositivos. Se você simplesmente mantê-los ligados na TV sem utilizar, eles já fazem com que a TV tenha que fazer essa interação, essa comunicação, processamento de sinal de áudio e vídeo. E aí, quando você está lá com ele em segundo plano, em modo de espera, e utilizando o sistema operacional da TV, isso faz com que ele fique mais lento, que a televisão fique mais lenta. Recomendação neste caso é, se não utiliza, desconecte da TV. Se vai ficar um tempão sem usar um certo dispositivo, mantenha ele desconectado. Outra prática que é bastante recomendável, mesmo que a sua TV seja antiga, é você pesquisar por atualizações de software. Eu sei que sua televisão antiga provavelmente já não tem mais suporte da fabricante, mas é sempre recomendável você clicar aqui em atualizações de software, permitir atualizações automáticas, verificar as atualizações, porque é o seguinte, mesmo que a sua TV seja antiga, é normal que em alguns casos as fabricantes identifiquem falhas graves de segurança ou falhas críticas no sistema operacional e eles lançam pacotes de correção que fazem com que a sua TV acabe funcionando melhor ou que pelo menos previnam, por exemplo, que a sua TV fique exposta a invasões, a vírus e outros tipos de malware que podem fazer com que ela funcione mal. Então, eu já recebi, no caso da TV LG, mesmo depois de muitos anos, atualizações de software, pensando já que não haveria mais suporte, que não receberia mais atualizações, e num belo dia a atualização chegou. Então recomendo que de tempos em tempos você verifique se há atualizações, porque às vezes uma atualização de software é o que precisa para sua TV voltar a funcionar normalmente, mesmo que ela seja antiga, porque ocasionalmente, é uma coisa rara, mas acontece, a televisão pode receber atualizações mesmo depois de muitos anos, quando a fabricante descobre uma falha grave de segurança ou um bug crítico no sistema operacional. Se depois de todas essas recomendações que eu passei, a sua televisão ainda apresenta mau funcionamento, continua lenta, devagar, o que eu acredito que não seja mais o caso, mas ainda assim, se depois de tudo isso, a sua televisão, por ser muito antiga, continua com lentidão, uma medida drástica talvez resolva, que é essa aqui: redefinir para as configurações iniciais, redefinir para os padrões de fábrica. Se você redefinir sua televisão para os padrões de fábrica, muitos arquivos temporários, muitas pequenas falhas, inconsistências no sistema operacional podem ser corrigidas quando você faz a redefinição de fábrica. Sim, eu sei que você vai ter todo o trabalho da configuração inicial da TV novamente, você vai ter que entrar em cada aplicativo, né, no YouTube, Netflix, no Prime Video, assim por diante. É um trabalho a mais, porém, isso pode resolver o problema de lentidão da sua TV. Eu recomendaria que pelo menos a cada 1 ano ou a cada 2 anos você faça a redefinição da sua TV para os padrões de fábrica. Se você tem uma TV aí que já usa há 4 anos e nunca fez isso,
Talvez seja essa a solução para o seu problema de lentidão na sua Smart TV da marca LG. Se depois de tentar todas as soluções que eu disse anteriormente, todas elas, colocar cabo de rede em vez de usar Wi-Fi, desconectar dispositivos HDMI que não utilizar, você, por exemplo, aí já apagou aplicativos não utilizados, fez tudo que eu falei e ainda assim não resolveu, nem mesmo a redefinição para os padrões de fábrica, uma última recomendação, que talvez seja o que você precisa, é você utilizar um dispositivo externo como sendo o novo sistema operacional da sua TV. Isso pode ser feito com um Roku TV, que é como se fosse uma Mi Box daquelas antigas. Você tem também a opção de usar o Amazon Fire TV Stick, que é baratíssimo também. Tem duas versões, tem o HD e tem o 4K, eu recomendo você usar o 4K, e tem o Apple TV. Todos eles oferecem um sistema operacional atualizado, fluido, que tem todos os aplicativos que você precisa e você pode substituir o sistema operacional da sua TV e conectar ele lá e simplesmente só utilizar aquele dispositivo externo. Dessa forma, você vai ter uma interface renovada, atualizada, com correções de segurança, com um sistema operacional fluido. E aí, na escala de qual seria melhor, eu diria o seguinte: se você quer o valor mais baixo, é o Amazon Fire Stick HD. Ele é baratíssimo e você vai ter um sistema operacional melhor do que o da TV. Se você quer um nível acima, tem a versão 4K do Amazon Fire Stick. Eu vou deixar o link na descrição para todos. Também existe o Roku TV, que é outra opção que você pode utilizar com interface muito bonita, com todos os aplicativos que você precisa. E no topo, se você quiser a melhor experiência possível, que tudo funcione rápido, bonito, tudo responsivo, com muitas opções, inclusive de joguinhos para você se divertir, você pode comprar também um Apple TV Plus. O Apple TV, na verdade, que é o nome do dispositivo, o Apple TV, de longe, é a melhor experiência. Vou deixar o link para todos aí. E em alguns casos a única salvação é essa: você coloca um dispositivo desse, é muito mais barato do que comprar uma televisão nova. Você ainda preservará a tela da sua televisão, a sua televisão funcionará como uma mera tela receptora do sinal de vídeo e de áudio do dispositivo externo. Você não utilizará mais o sistema operacional da TV, só o sistema operacional do dispositivo externo, e terá uma experiência muito melhor. Eu recomendo fortemente que você considere isso, se depois de tentar todas as coisas que eu disse anteriormente, a sua TV ainda apresenta algum tipo de lentidão ou falha. Talvez seja isso aí que precise para você resolver o seu problema. Um outro alerta é o seguinte: eu mostrarei em um futuro vídeo como você pode aumentar a vida útil da sua televisão. Práticas recomendadas para que você faça a sua televisão durar mais, para que ela não dê defeito. Tem muita coisa que você pode fazer para a sua televisão durar mais tempo e para preservar a saúde geral do seu dispositivo, seja da tela para não dar nenhum problema, seja do sistema operacional para não ficar lento. Tudo isso você pode fazer e eu mostrarei em um vídeo futuro. Se você quiser assistir esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, a clicar no like para agradecer por esse vídeo aqui, se ele foi útil para você. E eu também peço que você ative as notificações para ficar sabendo quando um novo vídeo for postado, como por exemplo esse aí de como aumentar a vida útil da TV.